Nesse vídeo, a gente vai ver um exemplo de como produzir um programa paralelo a partir de um programa sequencial. A gente vai usar como exemplo um programa que usa o método de Monte Carlo para calcular o valor de π, e a gente vai transformar esse programa num programa com várias threads. Nosso problema, então, vai ser o cálculo de π. Se a gente pensar bem, determinar o valor de π tem um punhado de fórmulas diferentes onde a gente pode acabar chegando nesse valor do ponto de vista computacional. Tem fórmulas bonitas, mas que não são muito práticas, né? Como essa identidade de Euler, que é considerada uma das equações mais elegantes. E a gente pode considerar, por exemplo, essa integral de seno de x sobre x, que também leva ao valor de π. Se a gente colocasse um programa para calcular essa integral, a gente poderia chegar no valor de π, mas isso também é muito complicado. O mais simples é a gente usar séries, né, que são mais fáceis de calcular, como por exemplo essa, que é chamada de fórmula de Leibniz e que dá para a gente um valor de π sobre 4 nessa sequência de 1 sobre 3, 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono e assim por diante, com os valores ímpares, que é igual exatamente ao arctangente de 1 também. Mas isso também ainda é complicado. Tem outras, como essa, proposta por Euler, que é a soma do inverso de cada número natural, né? Mas a gente nota que tem um problema aí de sinais que vão alternando ao longo do tempo, que também torna o código um pouquinho mais complicado. Mas todos eles são formas de se poder calcular π. No nosso caso, a gente vai para um método que é, de certa forma, mais simples. Vamos lembrar da fórmula para a área de um círculo, que a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. E aí a gente vai usar uma técnica que é chamada de técnica de Monte Carlo para desenvolver um programa que usa isso para calcular o valor de π. A ideia da solução começa não com o círculo, mas com o quadrado. Vamos pensar nesse quadrado de lado 1. Qualquer ponto xy aqui dentro vai ter x e y entre 0 e 1 e vai estar dentro desse quadrado. Se a gente agora calcular a distância desse quadrado até a origem, a gente vai ter, pela equação de Pitágoras, né, que o quadrado dessa distância vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, com isso, o que a gente pode fazer agora é associar isso com um círculo. Então a gente vê que se a distância é menor ou igual a 1, aquele ponto xy está dentro desse círculo de raio 1. E agora a gente vai usar isso, considerando que a área do quadrado vai ser 1, nesse caso, e a área desse setor de ângulo reto vai ser igual a π vezes r ao quadrado dividido por 4. É 1/4 da circunferência. E como o raio é 1, isso daí vai nos dar π sobre 4. Com isso a gente tem, então, que a razão entre as duas áreas vai ser dada por π sobre 4 sobre 1. E com isso a gente pode dizer que π vai ser igual a 4 vezes a área do setor de ângulo reto sobre a área do quadrado. E agora o que a gente faz com isso? A gente vai usar isso numa implementação usando o método de Monte Carlo. A ideia do princípio de Monte Carlo é usar gerações de eventos aleatórios que representem situações do mundo real e depois, num punhado de eventos aleatórios, a gente verifica a média daqueles eventos, o que eles significam para o nosso sistema. No nosso caso, nós vamos gerar números aleatórios dentro desse quadrado. E aí, o que a gente vai ter ao longo do tempo é que de todos os pontos dentro desse quadrado, alguns vão cair dentro do setor de círculo. E no final a gente vai ter que a relação entre as áreas vai ser aproximadamente igual à relação entre o número de pontos que foi gerado total e o número de pontos que caiu dentro do círculo. Então, para a gente implementar isso, a gente começa gerando n números aleatórios dentro da área do quadrado e calculando a distância desses pontos até a origem. Se a distância for menor do que 1, então esse ponto está dentro do círculo e eu vou incrementar o contador de pontos dentro do círculo. Ao final, eu tenho então o meu valor de contador de pontos no círculo, o valor de pontos total. Isso vai ser proporcional à razão entre as áreas, que vai ser igual a π sobre 4. Agora, eu posso calcular π como sendo 4 vezes o número de pontos dentro do círculo dividido pelo número total de pontos que foi gerado. O programa sequencial, então, começa, né, incluindo as bibliotecas que a gente precisa. Depois eu vou ter o meu contador, a minha função que vai gerar os pontos usando o método de Monte Carlo, que vai receber o número de pontos que eu quero ali, o n.
Para facilitar, eu vou usar uma outra variável para controlar o loop, que vai ser essa variável q, e x e y vai ser as coordenadas de cada ponto que eu vou gerar. Então agora, o meu loop vai de 0 até esse valor q, que vai ser igual a n, e para cada ponto aqui dentro eu vou gerar o ponto como um número aleatório, usando essa função derrand48, que vai me dar números de ponto flutuante entre 0 e 1. E aí eu vou verificar, né, se a distância deles, a raiz é menor ou igual a 1, eu conto esses pontos no contador C. E o meu programa principal, ele vai primeiro determinar quantos pontos que eu vou usar, que vai ficar nessa variável n, que eu vou passar como parâmetro para o método de Monte Carlo. Vou inicializar o meu gerador de números aleatórios, vou chamar a função que vai aplicar o método de Monte Carlo propriamente dito, passando o valor de n. E no fim eu calculo o valor de π como 4 vezes c dividido por n, que é o que a gente já viu anteriormente. Nossa questão agora é como que eu vou fazer essa função do método de Monte Carlo de forma paralela. A nossa primeira tentativa de gerar um código paralelo para isso vai ser, a partir desse código sequencial, a gente verificar o que a gente pode fazer para tornar esse código paralelo dentro do nosso programa. Vamos considerar primeiro, então, o problema de criar as threads. Então, nesse programa, a gente tem lá o método de Monte Carlo e a gente tem o programa principal, que chamava o método de Monte Carlo. Vamos ver como é que fica o programa principal agora. Lembrando, né, que a chamada do método de Monte Carlo é a tarefa que eu quero executar em paralelo. E vamos pensar o que mais que a gente precisa colocar nesse programa agora. Nesse caso, eu só deixei ali o Monte Carlo ali no meio para a gente lembrar que é ali que eu quero executar essa função, mas obviamente a gente vai ter que mudar a forma de disparar esse programa para ele executar em paralelo. As partes que a gente já viu que são essenciais, a leitura dos parâmetros de entrada, a inicialização do gerador de números aleatórios e a escrita de π no fim, continuam ali, mas a gente vai precisar de mais coisas. Então a primeira coisa é que eu vou precisar de várias threads. Vou ter que definir também quantas threads eu vou utilizar. Vai ser um outro parâmetro de linha de comando, nesse caso aqui, nessa variável nthreads. E agora, ao invés de eu executar o método de Monte Carlo uma vez só, eu vou executar nthreads, cada uma executando o método de Monte Carlo separadamente. Então eu vou ter aquele loop ali para poder disparar as várias threads. Para disparar as várias threads, a primeira coisa que eu tenho que verificar é que eu preciso de uma variável para reduzir esse valor de n, que é o total de pontos que eu vou gerar, para distribuir entre as várias threads. Quer dizer, cada thread vai gerar thread n pontos agora, que é o n total dividido pelo número de threads. E para representar as threads que vão ficar ali dentro do loop, executando o método de Monte Carlo, eu preciso então criar um vetor que vai manter o descritor de cada thread. E threads então define para a gente esse tipo pthread-t, que é um descritor de threads, e eu criei um vetor ali para todas as threads que eu vou usar no meu programa. Então agora, dentro desse loop, eu vou substituir aquele lugar ali onde está o Monte Carlo CountPy por uma criação das threads que vão executar o método de Monte Carlo. Para criar threads, eu vou usar então o pthread-create. O primeiro parâmetro de pthread-create é o apontador para o descritor da thread que eu estou criando, porque eu vou usar aquele vetor que eu defini anteriormente. O segundo parâmetro é um parâmetro de atributos que eu posso usar para configurar a thread de forma especial, que a gente não vai usar nesse caso aqui. O próximo parâmetro vai me permitir descrever qual é a thread que eu quero executar. Então, por isso que eu falei que essa chamada de Monte Carlo π estava aí só para lembrar que eu preciso criar a thread para ela, porque agora Monte Carlo π é um parâmetro que vai ser passado para o pthread-create. Então, dentro do pthread-create agora, eu vou dizer, você vai criar, cada thread vai executar o método que corresponde à função Monte Carlo CountPy, ou CountPy. E o parâmetro, nesse caso, é um apontador para void, para pthread-create. E nesse apontador para void, o que eu vou passar é a variável que tem o contador de pontos, nesse caso. É a única coisa que eu preciso passar para as threads. Então, eu peguei uma variável que é a thread n, que tem o contador de threads que eu vou passar para cada thread. Ele é long, estou pegando o endereço dele e transformando no apontador de void para poder passar para a função. Isso completa a criação das threads. Para verificação de erro, então eu tenho que testar agora se todas as threads foram criadas corretamente. Com esse loop,
eu tenho agora a criação das threads. No final do programa, eu vou imprimir lá então o printf que vai me dar o valor de pi, mas eu não posso criar a thread e imprimir pi, porque eu não terminei de calcular o valor ainda. Antes de chegar na impressão do valor final, eu preciso agora esperar que as threads operem. No caso de pthreads, a forma mais simples de fazer isso é usando a função pthread_join. Então eu criei n threads e agora eu vou esperar por n threads. Para esperar pelas n threads, eu faço um pthread_join usando como parâmetro o descritor de cada thread que eu criei. Então, para cada uma das threads no vetor, que eu disparei com o pthread_create, agora no pthread_join eu vou esperar por ela até eu poder continuar. Quando todas as threads que eu tiver criado tiverem terminado, aí eu posso escrever o valor de pi do mesmo jeito que eu fazia antes. Então esse é o programa principal dentro da minha versão paralela. Nota que teve que fazer muita coisa diferente aqui, né? Eu tive que criar variáveis para manter descritor de thread, criar variáveis que vão separar a informação para cada thread, chamar a criação e o join para esperar pelas threads quando elas terminam, para a gente ter um programa principal. Então o programa principal ficou bem mais complexo do que era o nosso programa principal original. Não acabou ainda, eu tenho que fazer ainda a parte do programa que vai executar em cada thread. Então aquela função Monte Carlo, countP, eu tenho que converter ela agora para executar com threads. O que a gente vai ter que fazer é, primeiro, transformar a assinatura dela, já que o código de pthreads espera uma função que retorna um apontador para void e recebe como parâmetro um apontador para void também. E agora, então, já que o meu parâmetro não é um long direto, eu tenho que alterar o código para pegar aquele apontador para long, que era passado como apontador para void, então eu faço a conversão de tipo, busco do apontador o valor para eu poder colocar lá no meu controlador do loop aqui. E aí, a minha função de execução é basicamente a mesma coisa. No final, eu só tenho que indicar que a pthread terminou. Isso vai facilitar o join no programa principal. Na verdade, para um programa simples como esse, o pthread_exit é opcional, porque se essa função simplesmente retornar, a thread termina da mesma forma. Isso não é errado de se executar. Então esse agora é o nosso programinha que calcula π em paralelo. Numa execução numa máquina com 8 cores, o programa sequencial gastou 140 segundos para executar e calculou um valor de π de 3,14158, que está perto do valor de π correto. Isso daí a gente vai chamar do speedup de 1, quer dizer, o tempo que eu gasto para executar o programa numa máquina sequencial. Agora, considerando essa primeira versão do nosso programa paralelo, eu executei o mesmo programa com o mesmo número de pontos, com uma thread, com 2 threads e com 4 threads. A gente pode ver claramente que, em termos de tempo, o tempo caiu nessa execução. E, basicamente, ele caiu para metade da primeira vez e para 1/4 do tempo original na segunda vez. Não foi exatamente isso, mas a gente vê que, pelo speedup, o programa com threads, executando com uma thread só, foi quase igual ao tempo do sequencial, foi um pouquinho maior por causa do overhead de criar e destruir a thread. Depois, o com 2 threads ficou em 1,96 do tempo inicial, do speedup inicial, e o com 4 threads ficou em speedup de 3,67. Então está perto dos valores que seriam o máximo que a gente poderia esperar nesse caso. O problema aqui é que, se a gente verificar o valor de π gerado por esses programas, a gente vê que, enquanto o programa sequencial gerou um valor de 3,14158, o primeiro programa com uma thread só gerou um valor adequado de 3,14159, mas o com 2 threads e com 4 threads começou a gerar valores que estão ficando mais longe do valor de π esperado, que a gente pode ver nessa outra figura, nesse outro gráfico. E isso é devido à condição de corrida que acontece dentro do nosso programa. Por que isso aconteceu? Se a gente olhar na versão do programa que vai ser executado na thread, né, o programa que realmente é a thread nesse caso, a gente vê que o incremento de C é uma condição de corrida. Cada vez que esse incremento é executado por cada thread,
a gente pode ter uma condição de corrida no acesso ao contador. E a gente já viu que quando isso acontece, algumas dos incrementos vão se perder, na verdade. O efeito do incremento vai se perder e o contador vai ter um valor um pouco menor do que o esperado. Para resolver isso, então, a gente tem que usar a exclusão mútua. Então, a gente vai primeiro definir uma variável mutex, usando o tipo pthread mutex, e aí, no meu código, lá onde eu tenho acesso ao contador, eu vou cercar a condição de corrida, o código que corresponde à condição de corrida, com o mutex lock e o mutex unlock. Dessa forma, agora, o meu programa está protegido contra as condições de corrida. No programa principal também as mudanças são poucas. Eu tenho que declarar essa mutex e eu tenho que inicializar a mutex para poder executar. É só isso que eu preciso também. Agora, na hora que eu executar essa nova versão, a gente pode verificar que os valores de π que tinha esse desvio na versão 1 paralelizada, agora o valor de π vai ficar lá certinho, 3,1416, 3,1414, 3,1416. Dentro da margem de erro das execuções, está bem próximo do valor de π gerado pela execução sequencial. Eu acabei com o problema da condição de corrida. Isso teve impacto sobre o tempo de execução do programa? Para esse programa aqui em particular, a gente vê que teve, mas não foi muito grande. O speedup é sempre um pouco menor do que o speedup do primeiro programa. Por quê? Porque eu tive que colocar mais restrições na execução. A seção de exclusão mútua cria uma fração do código que não pode sobrepor entre uma thread e outra. Então, quando uma thread estiver executando aquela parte e a outra quiser executar, uma delas vai ter que parar. Isso pode ter um impacto sobre a execução total do programa. Então, a gente vê que o tempo é um pouquinho maior, mas ainda é um tempo adequado nesse caso. Com isso, a gente vê que para paralelizar o programa, a gente tem que criar as threads e tem que identificar as questões de exclusão mútua, de seções críticas que podem surgir na hora que eu crio as threads paralelas. Então, nesse vídeo, a gente vê um exemplo de como a gente sai de um programa sequencial para gerar um programa paralelo a partir daquele mesmo código, identificando o que são as tarefas que valem a pena ser executadas por várias threads e identificando as regiões de seção crítica que precisam ser protegidas por exclusão mútua para evitar problemas de corrida dentro da execução do programa. Em outro vídeo, a gente vai discutir um pouco mais sobre detalhes de como a gente planeja essa paralelização. Nesse programa em particular, o problema era muito simples, era só gerar um punhado de pontos, cada ponto é independente dos outros, e simplesmente a única tarefa que podia dar concorrência, na primeira versão, era o incremento do contador. A gente vai ver que tem problemas onde a concorrência é mais complexa, a interação é mais complexa, e aí decidir como que a gente divide o programa em várias tarefas, em várias threads, pode ter várias opções diferentes que a gente pode ter que avaliar. Isso a gente vê em um outro vídeo.